imprensa vira mestre pergunta para mim, você tem medo de ser preso? Qualquer um pode ser preso hoje em dia. Ainda temos 250 pessoas presas. Se um dia você se sentir que foi passado para trás, lembre-se que tem bolsonarista preso até hoje enquanto o Bolsonaro está nadando em dinheiro. Bolsonaristas que estão presos simplesmente porque não tem dinheiro para pagar um advogado, mas o Bolsonaro, que ganhou uma verdadeira fortuna em Pix dos bolsotários, não tem coragem de pegar uma pequena parcelinha dessa para pagar advogado para esse pessoal sair da cadeia. Imagine, por exemplo, que ele pagasse R$5.000 por pessoa que está presa para um advogado tirar eles da cadeia e poderem responder em liberdade. Com pouco mais de R$1 milhão, ele teria resolvido a vida dessas 250 pessoas. Mas não, para ajudar os bolsonaristas ele não está nem aí. Ele só quer mais para ele, dos bolsonaristas e do povo brasileiro. Tanto que com 17 milhões de reais na conta, que aplicados no fundo mais modesto que tem, ia dar pelo menos um salário de R$170 mil por mês de rentabilidade, ele ainda tem coragem de ficar toda hora batendo na porta do PL e do Vardemar pedindo mais dinheiro, pedindo para pagar o aluguel, para pagar as contas da casa dele, para dar um salário de mais de R$40 mil, sendo que ele já recebe aposentadoria, mais um monte de benefícios. Ou seja, o cara está faturando horrores enquanto os bolsominions estão presos, passando fome, respondendo processo e outras coisas. Não tem um pingo de consideração por esse povo que se comporta como gado e às vezes passou até necessidade para mandar dinheiro para ele. Entretanto, essa história dos milhões em Pix na conta do Bolsonaro precisam ser melhor explicadas, porque o COAF apurou essa movimentação milionária de Pix na conta do Bolsonaro nos últimos 6 meses. E só começaram a pedir Pix para ele pagar suas contas há pouco mais de um mês. Ou seja, será que desse volume, todo esse dinheiro é de bolsotário mandando R$22,22 para agradar um mito? Isso precisa ser passado um pente fino e parece que a CPMI vai passar, até porque de uma maneira bastante curiosa, o Banco do Brasil encerrou a conta do Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Não pode dar detalhes, mas diz que é por protocolo rígido e outras coisas. Será supostamente que o Bolsonaro estava mandando dinheiro para o exterior? Porque essa é uma dúvida bastante pertinente, porque se até o mordomo do Bolsonaro, o Cid, que ganhava 17 mil por mês, estava mandando aí, transacionou mais de 3 milhões de reais em apenas 6 meses e mandou centenas de milhares de reais para os Estados Unidos, justamente quando o Bolsonaro estava por lá, então realmente a CPMI tem muita coisa por onde se debruçar, se o que estaria mesmo acontecendo, como supostamente parece ser o caso, um grande esquemão de rachadão envolvendo o Bolsonaro e se esses PIX teriam alguma coisa a ver com isso. Mas essa situação toda serve para a gente avaliar algumas coisas que acontecem no Brasil, que quem tem dinheiro normalmente não vai em cana, não arca com as consequências como as demais pessoas, que vai desde questões de trânsito, onde os ricos acham que pode andar 1000 por hora, atropelar as pessoas e depois só pagar uma multa e responder na justiça, porque sabe que não dá nada, e agora com o pessoal fazendo a vaquinha da impunidade para o Bolsonaro, dando dinheiro para ele não ter que honrar com seus compromissos na justiça por erros que levaram e induziram milhões de pessoas a se contaminarem de Covid, e o resultado a gente ter esse recorde de cerca de 700 mil mortos oficialmente de Covid, que muitos deles, pelo menos a metade, poderia ainda estar viva, não fosse a campanha e esse estímulo constante que o Bolsonaro fazia de aglomerar sem máscara, incentivar as pessoas a circularem, a se contaminarem e a contaminarem os outros. Porque o grande problema da Covid, diferente, por exemplo, de uma dengue, é que o veículo transmissor da doença é você, é a pessoa que pega o vírus, que passa para a família, passa para o trabalho, passa para os outros. Então isso daí não pode ficar impune, e o Bolsonaro sabe que no momento certo isso tudo ainda virá à tona. Mas é muito triste mesmo a gente ver que uma parcela da sociedade brasileira considerável apoia a coisa errada, faz questão de pagar para que o errado seja a regra no país. De modo que a justiça, inclusive, vendo que foi levantado pelo Svopô, do ponto de vista de que tudo isso aqui
foi dinheiro de Pix de bolsotário. Falta, logicamente, investigar realmente se essa procedência é toda nessa situação. Mas vamos imaginar que é isso. Então isso demonstra que a Justiça não pode mais utilizar multas como critério para as novas penalidades do Bolsonaro, porque basta fazer campanhas que ele se livra de cumprir essas penas e mais, está ganhando com isso, porque era para pagar um pouco mais de 1 milhão e ele faturou 17 milhões, ou seja, está compensando estimular as pessoas a cometerem erros. E isso é inaceitável num país numa sociedade que tenha regras claras, onde as pessoas sejam estimuladas a respeitarem as regras e não a bagunçar o coreto como o Bolsonaro faz o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, só com essa grana aí, aplicando no sistema financeiro, no fundo mais conservador que exista, que paga menos, ele estaria faturando aí 170 mil por mês só com rentabilidade desse dinheiro, ou seja, é uma fortuna que foi dada nas mãos dele, porque é um cara que nunca demonstrou muita vocação para o trabalho no país, que foi o pior presidente que nós tivemos desde a redemocratização, tanto que fez o que fez para tentar ganhar e não conseguiu. E você, qual a sua opinião a respeito dessa farra de dinheiro aí na mão do Bolsonaro via Pix, enquanto os bolsotários continuam lá amargando 6 meses já em cana? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e não esquece de deixar seu like.